Olá a todos, estamos aqui para o nosso segundo vídeo sobre as aulas de Geografia da Amazônia, cotidiano amazônico de forma geral, de temas amazônicos, não apenas da geografia, mas principalmente dela. Estou aqui ao lado de uma das minhas obras, esse quadro chama-se Sabedoria Amazônica, e tem aqui a lamparina, é uma luminária típica do Amazônida, e onde não chega a energia elétrica, a lamparina dá conta desse recado. Tem aí também um livro aberto, representando a sabedoria adquirida por meio da leitura, uma janela ao fundo, representando aí a natureza iluminada pela luz da lua também. E esse conjunto, então, eu denomino de Sabedoria Amazônica. Esse quadro irá nos acompanhar durante os nossos vídeos. Em solicitação, nos pediram para falar sobre a Belle Époque, a Belle Époque manauense ou manauara. Não se incomodem também se ouvirem no decorrer do vídeo umas batidas de martelo, porque aqui na vizinhança estão com uma obra e aí de vez em quando tem a batida de martelo. Como isso aqui não é profissional, então eu não me vinculo a essa exigência, é só uma coisa informal. Importante que vocês possam ouvir o que eu tenho a dizer. Então, se de quando em quando não se incomodem se tiver aí uma batidinha de martelo, mas nada que seja um incômodo maior que nos atrapalhe. Pois bem, o que foi a Belle Époque? É uma expressão francesa que literalmente quer dizer bela época. Foi um movimento de urbanismo, foi um movimento de artes, foi um movimento de visão de mundo, foi um discurso criado principalmente a partir da França, nos anos de 1870, 1871 para ser preciso, após a Guerra Franco-Prussiana, e durou até 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, por assim dizer. Então, assim, do fim da Guerra Franco-Prussiana até o fim da Primeira Guerra Mundial, houve aí esse movimento chamado Belle Époque. E o que foi esse movimento? Bom, na Europa ele representou a mudança urbanística, a mudança da expressão espacial das cidades, o higienismo urbano, a criação de parques, alargamento de ruas, construções com novas tendências, que começou primeiro em Paris, mas também ocorreu em Londres, em Lisboa, em Berlim, em Roma, enfim. No caso do Brasil, a Belle Époque se consubstanciou primeiro na região norte e na região sudeste também. São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades de Minas e na região norte, principalmente Belém e Manaus. Então esse movimento também teve sua face brasileira, essa face de mudança de pensamento, essa face de mudança urbanística, essa face de higienismo urbano, enfim. No caso específico da cidade de Manaus, houve essa mudança a partir dos anos de 1870, teve o seu auge a partir da década de 90, dos anos de 1800, e teve o seu fim com a queda da economia gumífera, a economia da borracha, a partir de 1920, mais precisamente. Então, quais foram as repercussões? O que essa Belle Époque trouxe, de fato, no nível de transformações para Manaus? Primeiramente, o José Ribamar Bessa Freire, ex-professor da Universidade Federal do Amazonas, tem um artigo dos anos 80, de jornal, que fala da civilização de palha. É um artigo muito interessante, que eu inclusive utilizei nas leituras que estava fazendo na minha tese de doutorado sobre essa fase na cidade de Manaus, antes da Manaus Metrópole, Manaus de Palha, Manaus Belle Époque, depois Manaus Zona Franca e Manaus Metrópole. Temas que nós trabalhamos em nossa tese de doutorado. Esse artigo, José Ribamar Freire, fala da civilização de palha. Essa civilização de palha, essa cidade com feições caboclas, essa cidade com ruas mal traçadas e de chão batido, essa cidade coberta literalmente de palha, enfim. A mudança dessa cidade de palha para uma cidade que evocava os ares da Belle Époque. Então, a partir de 1870, foi ocorrendo essas transformações, com o auge dela a partir dos anos de 1890, mais precisamente
1892, com a política de Eduardo Ribeiro. Quem foi Eduardo Ribeiro? Eduardo Ribeiro foi um militar, ele era maranhense, foi um militar que, por punição, veio servir na Amazônia. Então, vir para a Amazônia era punição para qualquer um. Ele veio para cá, se envolveu na política e acabou se tornando governador da província, depois do estado do Amazonas. Já era estado, não era mais província, já era período republicano. Então, se tornou governador do estado do Amazonas. E durante os 4 anos que ele governou, esse período de transformações, esse período da Belle Époque, ele foi muito mais forte. Não que seja o único, pois antes dele e depois também houve, mas digamos assim que no período de Eduardo Ribeiro chegou-se ao auge dessa política da Belle Époque. Essa ideologia da Belle Époque, ela era muito influenciada no Brasil pelo lema Ordem e Progresso que está na bandeira, o lema positivista. E Eduardo Ribeiro, como sendo fã de Benjamin Constant, que estava aí no lema da bandeira, Ordem e Progresso, ele trouxe esse lema como tentativa de expressão urbanística em Manaus. Então você tinha que ter essa ordem e progresso em Manaus. E como se chegar a essa ordem e progresso pela via urbanística? Na verdade, você tinha que tirar toda aquela face que evocava a pobreza, que evocava a palha, enfim, tinha que alargar ruas, tinha que aterrar igarapés, tinha que construir monumentos que evocasse essa riqueza, e isso com o período de farta exportação da borracha. Quem tornou a Belle Époque possível, no caso de Manaus, foi a questão da exportação da borracha. Tinha muito dinheiro, então dava para fazer essas coisas. E aí, por exemplo, no sistema de transporte, Manaus foi a segunda cidade do Brasil, depois do Rio de Janeiro, a contar com o serviço de bonde elétrico. Nós nunca em Manaus passamos pela fase do bonde puxado a tração animal. Foi direto para o bonde elétrico. Distribuição de água encanada, bonde elétrico, energia elétrica, construção de pontes. Todos esses serviços estavam a cargo dos ingleses, de empresas inglesas, que comandavam aí o sistema de transporte, distribuição de água, comandavam os portos também. Do ponto de vista da regulação urbanística, muitas leis foram criadas, códigos de obra e até de posturas que enquadrassem as pessoas nessa nova fase pela qual Manaus passava a viver, essa fase da Belle Époque. Era preciso, portanto, higienizar. Teve uma espécie de higienismo urbano, onde tudo aquilo que negava esse progresso tinha que ser extirpado. E muitos pobres, as pessoas do segmento mais pobre que não podia se enquadrar nesse segmento, tinha que ser empurrado para as nascentes dos rios, para os arrabaldes, como se chamava, para as periferias. E aí as margens de igarapés foram sendo ocupadas, as periferias da cidade, as nascentes de igarapés, formando focos de resistência daqueles que não tinham como se enquadrar nessa nova ideologia da Belle Époque. E Manaus foi então transformando-se. Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, o prédio da Alfândega, o Porto Flutuante, os bondes estabelecidos. Uma nova cidade foi se estabelecendo em cima da antiga cidade, baseado nessa ideologia da Belle Époque. Não sem, como já foi falado, o processo de segregação socioespacial que se estabeleceu com toda essa mudança. Então Manaus passou da cidade de palha para a cidade de ares europeizados. Isso não somente nas feições geográficas, mas também no comportamento, nos hábitos, principalmente daquelas pessoas do segmento mais abastado da população. Companhias de teatro, cinemas, foram estabelecidos na cidade. De quando em quando você tinha companhia de teatro, você tinha apresentações artísticas no Teatro Amazonas, enfim, oriundo desse período, que foi um período de grandes transformações, como já foi dito, e não somente na forma de produzir as cidades, mas também na arte, na poesia. Por exemplo, um movimento artístico chamado impressionismo foi surgido nessa época, na virada do século, nos últimos anos do século XIX para o século XX. Então, a Belle Époque, ela não foi um fenômeno, não foi algo só de Manaus, assim, não foi só da Paris dos trópicos, como passou-se a chamar a cidade de Manaus, mas foi um fenômeno que começou na Europa, e nas artes, na literatura
e também no urbanismo, e veio para cá, para a região norte, transformar as cidades de Belém e Manaus. Vale lembrar que essas duas cidades, Belém e Manaus, eram das cidades mais importantes do Brasil e figuravam também entre cidades importantes no mundo inteiro. Não era só coisa daqui não. Então essas transformações elas evocavam isso pela farta exportação da borracha. Aqui na região norte, com Manaus e Belém, pela borracha, e lá em São Paulo e Rio de Janeiro com a questão do café. Então o café lá possibilitou a Belle Époque e a borracha aqui possibilitou também a Belle Époque nas principais cidades da região norte, Belém e Manaus. Ok? Então esse foi um pouco do resumo aí da Belle Époque. Muito obrigado, continue acompanhando aí o canal, continue divulgando. Vamos utilizar esse canal para falar das questões amazônicas principalmente. Muito obrigado e até o próximo.